pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é nova ou novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Angélica, eu sou terapeuta, eu trabalho com florais de bar e também com o tarô. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho e como ele pode te ajudar, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como deixar de ser um fantoche dos outros. Sim, um fantoche. Sabe aqueles bonequinhos que tem umas cordinhas ligadas assim, que eles ficam fazendo tudo que a pessoa que está manipulando eles conduz, né, os movimentos? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Será que você é fantoche de alguém? Será que você já foi fantoche de alguém? Ou será que você manipula alguém? Bom, então é sobre isso que a gente vai conversar. Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e eu achei engraçado, assim, que essa pessoa estava dando uma opinião, que eu não sei se é dela, sobre uma outra pessoa e eu estava escutando, né? Geralmente eu escuto, né? Eu não fico tecendo opiniões sobre as pessoas assim, né? Que eu não conheço muito bem. E aí essa pessoa estava falando algo. E essa pessoa que estava falando, eu já converso com essa pessoa há muito tempo, né? Sei mais ou menos assim como ela fala, as coisas que essa pessoa fala. E aí ela teceu um comentário bem ácido sobre uma outra pessoa, que na hora que eu ouvi eu falei, nossa, que comentário, né, pesado na vida dessa pessoa, que foi o assunto ali, estava acontecendo um problema de ordem pessoal, né, e eu achei o comentário muito ácido, muito estranho no momento. E aí eu falei pra essa pessoa, olha, você sabe que tá acontecendo isso com essa tal pessoa, né? E aí foi interessante que eu sabia na época que essa pessoa, que também foi comentada, né, com um comentário ácido, tinha um problema com uma outra pessoa, que essa pessoa que estava me contando, que estava me contando sobre a pessoa, também tinha um problema. Não sei se deu para entender, mas assim, alguém falando sobre uma pessoa, essa pessoa que estava contando tem uma ligação com uma terceira pessoa que tem raiva dessa pessoa que estava sendo mal falada ali. E aí eu fiquei pensando, né, falei assim, nossa, será que essa opinião que essa pessoa tá falando aqui sobre essa outra pessoa, sobre esse terceiro, é uma opinião que é dessa pessoa mesmo? Ou será que ela tá sendo manipulada por conversas? Porque foi uma coisa ácida que eu já tinha ouvido essa outra pessoa, essa terceira, falar de uma certa forma assim. E aí eu fiquei pensando, né, falei, nossa, que estranho, né? E aí eu fiquei observando essas questões e pensando na nossa vida, o quanto a gente às vezes não é manipulado pelos outros, até em relação às atitudes que a gente tem que tomar ou a ideia que a gente tem sobre alguém, sobre o que está acontecendo na vida de uma pessoa. Então, às vezes são manipulações sutis que fazem com que a gente seja fantoche de alguém. Ou pode acontecer em casos mais severos, por exemplo, dentro de um relacionamento amoroso, onde o seu cônjuge, a sua cônjuge te manipula para que você faça aquilo que é melhor para ela ou para ele. Ou uma amizade. E aí você não consegue perceber que isso está acontecendo. Então você age não de acordo com quem você é, mas de acordo com aquilo que o outro diz para você que é correto. Isso seria uma manipulação. E a gente tem aqui, muito específico, isso demonstrado na carta do diabo no tarô, né? Então a gente tem aqui essa carta do The Wonder Star Tarot, né? Então a carta do diabo. E aqui, ó, no tarô mitológico, não sei se vocês conseguem ver, esse diabo aqui, ele tem as cordas ligando ao pescoço, ó. É fantoche mesmo, então é a sombra que manipula, né? E aqui, se a gente for ver, a moça que representa o diabo nessa carta, ela usa o quê? Uma máscara. Ou seja, eu manipulo não mostrando quem eu realmente sou. Então é como se houvesse algo escondido, algo oculto que o outro não consegue perceber, sabe? O perigo, né, da manipulação. Então, há essa necessidade de ocultar algo. Então, eu consigo manipular o outro, mostrando para o outro algo que o outro quer ver. Porque às vezes a gente se deixa manipular, porque de certa forma
a gente se afiniza com aquela sombra. Então, no caso dessa pessoa que fez esse comentário que eu tô falando pra vocês, eu fiquei pensando, o quanto será que essa pessoa também tá afinizada com essa sombra, né? Com essa manipulação, com isso que tá acontecendo. Então, às vezes, a gente se afiniza com aquilo por alguma necessidade nossa. As manipulações, até essa carta aqui, ó, eu vou até separar ela para mostrar para vocês, elas podem acontecer por meio de necessidade de amor, necessidade de dinheiro financeira, necessidade de pertencimento, que eu acho que foi o caso aqui, quando eu falo para vocês sobre esse comentário que eu fiz, sobre a pessoa, né, que tava falando, e desejos. Olha só essa carta aqui, ó. Desire, obsession. Então, quando eu tenho desejos e obsessão por algo ou por alguém, eu estou mais apta ou apto a ser manipulado. Então, existem condições que facilitam a manipulação. E as necessidades de dinheiro, amor, pertencimento, os nossos desejos ocultos, internos, reprimidos, muitas vezes eles facilitam a manipulação porque a gente desconhece quem a gente é. Então a gente vive uma projeção na busca por amor, desejos, dinheiro, necessidade de pertencer, e isso torna o nosso campo energético apto à manipulação e nos torna aptos a sermos fantoches dos outros, né? E aí hoje eu quero falar para vocês sobre como a gente pode conseguir ter essa percepção de que as opiniões que nós estamos expressando, as atividades que estamos fazendo, como estamos nos comportando, podem ser manipulações. De uma forma geral, eu acredito que nós todos somos fantoches em algum ponto, né? Às vezes numa manipulação mais direta de uma pessoa muito próxima, né, que pode acontecer, ou com, desculpa, minha voz falhou, com um colega de trabalho, ou pode acontecer com um cônjuge, pode acontecer com um amigo, um irmão, uma irmã, pais, filhos. Mas também eu acho que, de certa forma, nós acabamos sendo fantoches do social, da sociedade. A gente compra coisas, a gente consome coisas que a gente ouve falar. Nós somos bombardeados o tempo inteiro. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que vemos e ouvimos, muitas vezes não de acordo com aquilo que acreditamos e somos. Somos, às vezes, manipulados como fantoches de forma, às vezes, religiosa, né? Então, assim, a religião também pode nos usar como fantoche, dependendo de quem está administrando, dependendo dos objetivos, de quem está por trás daquilo. Então, a gente precisa entender onde está a nossa essência, o que cabe pra gente, o que não cabe. Então, ser fantoche é muito maior do que ser um fantoche de uma pessoa mais próxima. Às vezes é esse todo que a gente precisa entender. Será que vai dar pra gente deixar de ser um fantoche 100%? Quando a gente pensa no coletivo, né, na questão de sociedade, é um pouco mais difícil. Porque a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro e é como se todas aquelas ideias e aqueles arquétipos, né, do inconsciente coletivo, eles tomassem conta de nós. Então, muitas vezes a gente expressa algo do inconsciente coletivo. Então, é muito mais difícil deixar de ser um fantoche nesse caso. Mas é possível a gente perceber algumas nuances. E para isso, eu gosto de trabalhar com duas energias do tarô, que são a sacerdotisa, que é para a gente ter essa capacidade de percepção, de perceber o outro, perceber o fora, perceber o coletivo, como ele está se comportando, do que ele está falando. Sabe quando todo mundo está assistindo a mesma série, todo mundo está alienado com um filme novo? Esse é o coletivo em ação. São arquétipos do coletivo atuando em nós. E aí a gente precisa ter essa calma e essa percepção voltadas para dentro.
voltadas para essa energia interior que é a sacerdotisa. Para que aí a gente consiga desenvolver uma outra energia muito legal do tarô, que é o carro, que é a capacidade de conduzir a própria jornada. Então, ó, eu sou o condutor da minha vida, da minha mente, dos meus objetivos. Né? E aí a gente consegue entrar nessa energia. Porque senão, a gente abre pro diabão, ou pro diabona, que né, no caso, que são essas sombras nossas, mais nossas do que dos outros. E aí a gente não consegue perceber o que está acontecendo e a gente perde o quê? O controle da nossa jornada, da nossa vida. E aí é o coletivo que nos controla, é o namorado, é a namorada, é a esposa, é o esposo, são os filhos, pai, mãe, a gente não consegue ver o controle sendo exercido. Então é interessante abrir essa percepção, né? Então, uma coisa que eu sugiro pra você, se você percebe que você faz coisas que você pensa, poxa, parece parecer que nem era eu que tava fazendo isso. Por que eu falei assim, né? Por que eu falei mal dessa pessoa desse jeito? Isso é uma opinião minha, uma opinião do fulano de tal lá. Dentro desse contexto, né, que a gente conversou aqui, o que você tá em busca? Porque pode ser que, de repente, você precise identificar a sua necessidade. Quando a gente está em busca de pertencer, ó, vamos pensar num filme daqueles de... aqueles filmes de high school lá dos Estados Unidos, né? Aquele filme que tem tipo meninas malvadas, que entra uma menina diferente, e aí tem um grupo de meninas, e aquela menina às vezes sente uma necessidade de pertencer, e ela acaba tendo um monte de ações estúpidas para pertencer àquele grupo. Então ela tem uma necessidade de pertencimento. Para isso, ela se torna manipulável por aquele outro grupo, porque ela tem necessidade de fazer parte, de ser amada, de ser aceita. Então, essa é uma necessidade que, de certa forma, dependendo de com quem você está interagindo, se torna uma fraqueza, porque você abre o seu campo para a manipulação. Então, você precisa identificar na sua vida quais são as suas necessidades, o que você está em busca. É de amor? Você está em busca de desejos? Você está em busca de pertencimento? Você está em busca de dinheiro? Dinheiro é um problema para você e você acaba se sujeitando a manipulações de outras pessoas por causa do financeiro? Você identificando isso, você consegue perceber quando você se torna um fantoche, quando você está apto a ser manipulado pelo outro. Que na verdade é a sua sombra que está ainda indiferenciada, né? Que você não conseguiu ainda integrar. E aí ela se torna... Você se torna manipulável a partir da sua sombra, que vai ser o quê? Espelhada no outro, entendeu? Então você precisa entender essas suas necessidades, identificar isso, para ver onde você está passível de manipulação. Uma segunda coisa importante é você observar como as suas emoções agem em você. Como o medo age em você, como a tristeza age em você. Quando você tem medo de algo, por exemplo, vamos supor que você tem uma necessidade de amor. E aí você começa a se relacionar, porque todos nós temos necessidade de sermos amados, tá? Isso não é uma fraqueza, isso é do ser humano. Porém, às vezes isso entra num estado de carência. Esse amor passa a vir de fora. Ele não vem de dentro de mim e nem de Deus. Sempre que a gente tem necessidade de amor, de um amor muito profundo, a gente tem que buscar primeiro esse amor em Deus, no universo, tá? Eu falo Deus porque Deus é a figura mais tangível para mim, mas pode ser para você qualquer outro, tá? Ou outra. Então a gente precisa estabelecer esse laço com Deus para que a gente encontre esse amor primeiro dentro de nós. Quando esse laço não está bem estabelecido, a gente busca esse amor fora, nos outros. É o que acontece com a maioria das pessoas, inclusive comigo também, tá? Eu não tô me tirando fora aqui desse bolo, não. E aí o que acontece? Essa busca, né, por amor, ela causa medo. Medo do quê? Medo de perder esse amor e voltar ao estado inicial de não ser amado. E quando eu tenho medo de não ser amado, o que eu faço? Eu me submeto à manipulação do outro. Então vamos supor ali que você é uma mulher e você está em busca do seu grande amor, do amor da sua vida, aquele ser que veio para te completar.
E aí você encontra esse amor a partir do quê? Da carência. Você não encontra a partir da sua conexão com Deus, mas da sua desconexão com Deus. E Deus é o todo, é a unidade. Se eu me desconecto da unidade, eu deixo de ser uno, eu me torno fragmentado, fragmentada. Então, quando eu estou desfragmentada, né? Aliás, quando eu estou fragmentada, eu encontro esse amor a partir dos fragmentos. E aí ele vai me causar medo, medo de perder. Quando eu tenho medo de perder, eu abro o meu campo para a manipulação. Então eu me torno suscetível do outro me manipular como um fantoche. O outro faz o que quer comigo e eu aceito pelo medo de perder. Então, observe as suas emoções, como elas agem em você. Dentro das suas necessidades, o que tem? Tristeza, tem medo, tem raiva. Observe essas emoções, tá bom? Nesse livro aqui, pessoal, eu já falei sobre ele aqui no canal, é o Pare de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima, do Flip Flippen. Ele fala aqui sobre as limitações pessoais, né? E ele divide as limitações em 10 tipos. E aí ele fala de uma limitação que ele chama de ostra e uma terceira limitação que ele chama de docinho de coco. A limitação ostra seriam aquelas pessoas pouco confiantes. E a limitação docinho de coco seriam aquelas pessoas super protetoras, né? E aí, quando a gente pensa em passividade, em suscetibilidade à manipulação, eu acredito que dentro dessas limitações pessoais aqui que o Flip Flippen coloca no livro, a ostra e a docinho de coco, que são os pouco autoconfiantes e os super protetores, são mais passíveis de serem manipulados. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui, só para vocês verem, ó. O tipo de limitação que é o ostra, né? Que é o pouco autoconfiante. Então ele fala assim, ó. As ostras me lembram Charlie Brown, o personagem do desenho Snoopy. Um garoto ótimo que se esforça para ser gentil com todos à sua volta. Porém, essa limitação toma conta dele. Ninguém o leva a sério. Ele não consegue fazer contato visual com as pessoas quando fica tenso e é incrivelmente indeciso. Vive sendo passado para trás. Ou seja, ele é manipulado de alguma forma, porque se eu sou passada para trás é porque eu fui manipulado. Então eu acreditei em algo que eu não consegui, notar, não consegui perceber com a minha intuição, né? Sacerdotisa. Então ele vive sendo passado para trás. Mesmo tendo um coração generoso. Sempre se preocupa com os demais, mas ninguém liga para ele. Deve ser frustrante saber que você possui talentos e nunca ter a oportunidade de colocá-los em prática. As perdas decorrentes dessa limitação pessoal são tremendas. Vidas que nunca se realizam plenamente, sonhos que nunca se tenta alcançar, né? Conheci algumas ostras ao longo dos anos, por vezes nos contextos mais inesperados. Então, essas pessoas, tipo ostras, que são as pessoas pouco autoconfiantes, elas são mais passíveis de serem manipuladas porque elas não confiam em si mesmas. Elas não confiam na própria capacidade. E aí, o que acontece? Elas são passadas para trás. Então, por exemplo, você começa... Vamos pensar na questão do dinheiro. Uma sociedade com alguém meio esquisito. Mas que você tá precisando tanto do dinheiro, tá precisando tanto, que você fala, vou investir aqui. Vou investir. Aí você investe lá por necessidade, pelo desejo do dinheiro, né? E pela necessidade, porque todo mundo precisa de dinheiro. Mas aí você não conseguiu ter essa percepção da sacerdotisa e você investiu em algo meio sombrio, que você não tem muita clareza. E aí, por sua falta de autoconfiança de gerar renda de uma outra forma, você foi num negócio meio escuso ali do dinheiro fácil. E aí, o que aconteceu? Você foi passado para trás, você foi manipulado, você investiu dinheiro em algo que não era tão concreto, em algo que você não confiou na sua capacidade. Quando a gente quer dinheiro muito fácil, significa que a gente está pouco autoconfiante na nossa capacidade de gerar dinheiro e em Deus. Então, a gente está buscando atalhos. A gente quer fácil. Então, isso é entrar na energia da sombra,
do desejo, daquilo que é fácil, tá? E aí você é passado para trás, você é manipulado, porque você tava com uma falta de confiança, entendeu? E aí ele fala aqui, como saber se você é uma pessoa tipo ostra, uma pessoa bem bem abaixo, né, da confiança que se precisa para conseguir caminhar pela vida. Se você comete um erro ou se desaponta com alguém, ou desaponta alguém, você tem dificuldade em superar. Você acha que tem muito mais pessoas mais talentosas que você. Então, seu namorado é melhor do que você, sua namorada é melhor que você. As outras pessoas pensam, o que as outras pessoas pensam de você é muito importante. Você é uma pessoa muito tímida e reservada. Conhecer pessoas para você é muito difícil. Você cede facilmente perante pessoas de personalidade forte. Então isso é muito comum em pessoas que são manipuladas. Por quê? Olha só. Se eu cedo rapidamente por alguém que parece ter uma personalidade mais forte que a minha, eu vou ser manipulado por essas opiniões. Né? Eu não vou conseguir dizer não. Então eu viro o quê? Um fantoche. Quando alguém faz um elogio, você se sente constrangido. Ao se deparar com uma situação nova, você não sabe o que fazer sem orientação de alguém. Aí você se torna manipulável, porque será que essa pessoa deu uma orientação que é boa pra você ou será que é boa pra ela? Ih, temos um problema aí, não? Às vezes você internaliza pequenas frustrações e de repente desabafa tudo de uma vez. Você não expressa as suas opiniões porque alguém talvez já teve a mesma ideia. O conflito te desgasta muito, então você costuma evitá-lo. E às vezes você faz isso não dizendo o que realmente pensa. Então essas são as pessoas pouco autoconfiantes que são mais passíveis de serem manipuladas, tá? Eu posso dizer que eu fui muito tempo assim. Atualmente eu tô mudando bastante porque eu faço trabalho de autoconhecimento, eu faço terapia, né? Tanto pra mim mesma, então eu tomo floral. Eu vou na terapeuta, eu tenho uma terapeuta holística também que me atende com radiestesia, eu tiro tarô pra mim, então eu conheço tarô, eu leio muito. Faço estudos também sobre psicologia analítica, Jung, isso me ajuda bastante. Então, é um caminho que a gente busca para melhorar essas questões, tá? Então, pensa você aí, talvez você esteja sendo manipulado porque você tem essa personalidade muito pouco autoconfiante. E uma segunda é o tipo super protetor, né? Que ele chama aqui de docinho de coco. Vamos ler? Ó, Amber é uma jovem universitária bonita, inteligente e de boa família. É gentil com todos e está sempre de bom humor, mas seu namorado vive tirando vantagem dela. Ele se atrasa quando combina de apanhá-la, não telefona quando promete, já esqueceu do aniversário de Amber e no último Natal pediu à mãe dele que comprasse alguma lembrança para ela, pois ele iria numa festa com os amigos. Olha que bonitinho o namorado da Amber, né? Desde que foram morar juntos, ela lava as roupas do rapaz e cozinha para ele. Amber chorou a me contar que seu namorado a traía. E por que ele me trata assim se eu sou tão boa com ele? Perguntou ela. Porque ele percebeu que você não vai brigar com ele por causa do seu comportamento. Amber se entrega totalmente aos demais, como se seu limite de crédito com a pessoa fosse infinito, mas não é. Aliás, muita gente se entrega completamente, sem perceber que um relacionamento com saques constantes, mas sem depósitos, acabará se esgotando. E a Amber é docinho de coco. A super protetora, né? A personalidade do super protetor. E aí, é fácil de ser manipulado porque eu tô dando e não tô recebendo. E o outro faz o que quer comigo, né? Por que o outro tá espelhando? Uma sombra. Aquilo que ainda, né, não foi integrado na minha personalidade. Porque eu tenho o desejo, ou a obsessão, ou a necessidade de ser amado, de ser aceito. Viram como tem várias questões que a gente pode observar? Então observa aí, de repente você é que nem a Amber e você tá sendo manipulada, tá sendo fantoche de alguém por causa disso. Ó, de repente você acredita que com o tempo as pessoas vão mudar. Se alguém do trabalho tá deprimido ou precisa da sua ajuda, elas tendem a ficar te procurando. Você, ó, docinho de coco, fofa, fofo. E o mais importante, ajudar alguém que está com problemas do que terminar uma tarefa de trabalho. Então, você está sempre se doando para o outro. Ó, o docinho de coco, o super protetor é doação, se doa demais, tá? Às vezes, fala que a outra pessoa quer ouvir, em vez de dizer a verdade.
Para mim é difícil ser uma pessoa rígida que impõe disciplina. Então, se eu não imponho disciplina pro outro, o outro faz o que quer comigo, né? Os sentimentos das pessoas são extremamente importantes. E eu, às vezes, atiro das encrencas que elas mesmas se meteram. Tenho muita dificuldade em dizer não. Todos os dias está sobrecarregada pelas responsabilidades que assume. Tem dificuldade em dizer algo que pode magoar uma outra pessoa, mesmo quando é necessário dizer. E às vezes sente que as pessoas se aproveitam da sua boa vontade. Então você é um docinho de coco, de acordo com o Flip Flippen no livro Pare de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima. E aí, quando você é um ser que tem pouca autoconfiança e um docinho de coco, que é esse superprotetor que dá tudo para os outros, você se torna manipulável dessas pessoas mais próximas, tá? E aí, pessoal, se você é uma pessoa que é pouco autoconfiante, eu sugiro você trabalhar com 3 florais para iniciar, tá? Que são o Larche, que é um floral para segurança, autoconfiança, o Crab Apple, que é para trabalhar essa autoestima, e o Mimulus, que é para sair desse medo, tá? E se você é esse docinho de coco, essa pessoa super protetora, eu sugiro os florais Centauri, que é para você parar de falar sim pra todo mundo, ser boazinha com todo mundo, fazer tudo que os outros querem, tá? Começar a colocar limite. O Larche, que é pra essa segurança, autoconfiança, e também o Mimulus, que é pra tirar do medo, porque sempre tem um medo atrás dessas questões. Ou medo de abandono, ou medo de ser rejeitado, ou medo de não ser amado. Ache o seu medo, que você acha aí grande parte da solução, tá bom? E aqui, pra encerrar o nosso vídeo de hoje, que tá super longo, mas eu preciso falar pra vocês, eu trouxe aqui uma palavra de Provérbios na Bíblia que fala o seguinte. A gente vai ler aqui Provérbios 25, capítulo 25, versículo 28, que fala sobre a cidade aberta. Cidade aberta sem defesas, tal o homem que não se domina. O homem que se domina, tá na energia do carro, domina a própria vida. Cidade aberta sem defesas, tal o homem que não se domina. Se eu não domino a mim mesmo, meus pensamentos, minhas palavras, minhas opiniões, se eu não domino quem eu sou, se eu não conheço quem eu sou, eu não consigo me dominar. Então, o primeiro passo é conhecer a verdade. E a verdade é quem eu sou, é o Cristo que vive em mim, porque o Cristo, ele fala sobre a individuação. Ser quem você veio para ser, independente do que vai acontecer, né? Um pouquinho disso que Jung fala. Então, Cristo é esse símbolo da individuação, do ser o que você precisa ser. Então, Cristo, a verdade de quem eu sou. Quando eu conheço a verdade de quem eu sou, eu me torno uma cidade defesa, com defesas. Mas se eu não me conheço, eu me torno uma cidade aberta, sem defesas. Tal o homem que não se domina. Ou seja, eu não consigo mais conduzir a minha vida. É o outro, é o diabo, é a sombra que me conduz. E não sou mais eu. Conheça-se. Esse é o primeiro passo para você deixar de ser o fantoche dos outros. A gente fica por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.